Gostaria que você acompanhasse no telão ou abrisse a sua Bíblia. Gênesis capítulo 3, do verso 23, 24. Quero ler com você, em nome do Senhor Jesus. Diz assim: O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden. Vou começar. O Senhor Deus, por isso, lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra que fora tomada. E, expulso o homem, colocou querubins ao redor do jardim do Éden, ao oriente do jardim do Éden, e, ao refugir de uma espada, e que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, Pai, eu quero orar a Deus, pedindo que a graça do Senhor, Deus, que é inconfundível, venha sobre este lugar, Deus. Deus, derrama uma unção, Deus, de entendimento neste lugar, Deus. Que possamos sair daqui, Deus, melhores do que entramos, Pai. Que possamos sair daqui, Deus, com uma palavra revelada em nossos corações. E possamos sair daqui queimando de paixão pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema da palavra de hoje é... Olha aí, acompanhe aí o tema. É tempo de voltar. Amém? É tempo de voltar, queridos. Esse trecho de Gênesis capítulo 3, do verso 23 a 24, está falando de um momento aqui que para o ser humano foi um momento muito doloroso. O dia em que Deus, pela ação do homem, decide expulsar o homem do jardim. Jardim preparado. Deus havia preparado um jardim especial para o homem. E quando o homem peca, queridos, ele não somente é expulso do jardim do Éden, como também morre espiritualmente. Pois uma vez que o homem foi destituído do seu lugar original, ou seja, da presença do seu Criador, o homem tem a sua principal ligação com Deus interrompida, que é a intimidade de um pai com seu filho. Tudo por consequência do pecado. O ato de pecar é transgressão da lei de Deus. E no sentido original, pecar é errar o alvo. E como consequência, o homem, ele tem a sua morte decretada. Gênesis capítulo 13, verso 19, diz assim: No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. O homem peca, queridos. O homem deliberadamente peca. Ele entra, ele decide abandonar, ele decide fazer tudo o contrário daquilo que Deus ele tinha expresso. Deus ele cria um jardim perfeito para o homem e decide falar: olha, de tudo pode aproveitar menos de uma coisa. O homem tinha a liberdade de aproveitar tudo aquilo que Deus havia criado, a sua criação. Queridos, se você for ler e ao estudar o Gênesis, você vai ver que para todas as coisas Deus disse: haja firmamento, haja vegetação. Porém, o homem ele decide fazer com as próprias mãos. Você é feitura de Deus. Você é alguém tão especial para Deus que você nem imagina. Você é único. Deus decide fazer ponto a ponto, parte por parte. Aqui em Gênesis 3,19, a morte do homem é decretada. Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Mas aí que bom que Paulo decide definir assim: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Cristo Jesus, Ele é o dom da vida. Queridos, quando o homem ele foi expulso do jardim do Éden,
além da morte física e espiritual, ele passa a viver um sentimento que é um dos males do pecado, queridos. Você vai entender hoje, o Espírito Santo ele me conduziu a uma linha que eu nunca tinha imaginado na minha vida, queridos. O homem sai, o homem peca, o homem vivia uma comunhão especial com Deus. O homem tinha todos os dias, ao cair da tarde, ao crepúsculo, o homem tinha uma comunhão especial. Deus vinha conversar com ele. Eu imagino que eram tardes inesquecíveis. E aí, o homem sai de tudo aquilo, o homem é expulso. E o homem passa a conviver com uma coisa chamada solidão. No jardim do Éden, o homem era completo e não tinha nada que o deixasse triste. Era o jardim perfeito e era o jardim da comunhão de Deus. Era um lugar de comunhão, era um lugar de estar com Deus, era um lugar de viver em paz. E eu estive me aprofundando, eu fui pesquisando, e eu achei dados aqui sobre uma instituição que trata dessa questão psíquica. E ele aponta aqui sabe quais são as consequências da solidão. Mas primeiro ele fala o que é solidão. Solidão é um sentimento quando a pessoa está só ou se sente só. Traz consequências ruins à saúde, pois causa tristeza, interfere no bem-estar, a felicidade, facilita o desenvolvimento de doenças. Tudo isso entrou no mundo por consequência do pecado, queridos. Tudo isso. O homem era perfeito em Deus. O homem vivia para Deus, vivia ali no jardim, não tinha problema nenhum. Então, qual foi o primeiro problema que a solidão trouxe para a humanidade? A pressão alta. Porque o homem passa a viver por viver. E o homem passa a comer tudo aquilo que não convém. Ele não tem ânimo para nada. A pessoa que está solitária, ela tem uma maior disposição de desenvolver pressão alta. Isto pode acontecer devido a fatores como menor controle da alimentação, com o consumo de alimentos de menor qualidade nutricional. O outro mal, a alteração do açúcar no sangue. Olha só, queridos, pecado. Aí diz, por que o mundo vive do jeito que vive? E com a alteração, o homem passa a viver, a aprender a conviver com uma doença chamada diabetes. O açúcar, o homem começa a consumir muito. O homem começa a viver uma vida, e tudo isso tem uma consequência, tudo isso tem uma raiz. Então, surgirem doenças como diabetes e todas as outras doenças relacionadas ao açúcar. Disposição a desenvolver câncer. Tudo por consequência do pecado. As pessoas solitárias tendem a desenvolver mais câncer, provavelmente pelo fato de o corpo se encontrar em estresse constante. Aumenta as chances de ocorrer mutações e proliferação de células cancerígenas no corpo. Outro, estresse e ansiedade. O homem passa a conviver isso. O sentimento de solidão, assim como a depressão e a ansiedade, sinalizam ao cérebro que o corpo está sob estresse. E aí aumenta o nível do chamado cortisol, que é o conhecido hormônio do estresse. A pessoa vive estressada. O solitário vive estressado. Outro ponto, solidão também causa depressão. Pessoas que se sentem sozinhas são mais propensas a terem depressão, que está associado à sensação do vazio, abandono, falta do convívio.
Imagina só, o homem estava ali, tinha uma intimidade e agora não tem mais. O homem vive cabisbaixo, caído, uma vida assim agora, sem um propósito, porque Deus coloca um propósito para o homem. Olha, de tudo tem nome. Você tem uma função aqui, você não vai ficar também só... Não, começa a dar nome aí para os animais. O homem tinha uma função específica no jardim. O Deus coloca o intelecto no homem, e Adão era um botânico, era um cara top, dava nome para tudo. Borboleta é borboleta mesmo, e pronto. Não dá para mudar, né, o nome. E aí tudo está lá, tudo está no seu devido lugar. E agora ele não tem mais isso. Insônia ou dificuldade de dormir. Pessoas que sentem sozinhos têm maior chance de desenvolver insônia. Provavelmente por questões psicológicas, como sensação de insegurança, desamparo. Antes, o homem vivia sob a tutela de Deus. E uma vez retirado da presença do Senhor, se sente desamparado. O homem passa a desenvolver um sentimento de autodefesa. Antes não tinha com que se preocupar. Estava ali, tudo no seu devido lugar. Agora o homem, ele se sente desamparado. Como que eu vou fazer? Como é que vai ser? E agora? E agora, Eva? Como é que vai ser? Agora eu vou ter que lidar com espinhos. Não tinha espinhos lá. Agora eu vou ter que lidar com coisas difíceis, dificuldades. Agora nós vamos ter que conviver com adversidade dia após dia. Antes eu via o leão como um gatinho, agora o leão quer me comer. Antes eu via as feras do campo e eu tinha domínio sobre elas. Agora eu tenho que aprender a me defender, eu tenho que criar armas. Não existia isso no Éden, não tinha arco e flecha. Era a proteção total de Deus, queridos. O homem abandona tudo isso. Era proteção. O homem, por consequência da solidão, começa a sentir problemas musculares em relação a não ter ânimo para nada. E o oitavo, maior chance de dependência de medicamentos alcoólicos como cigarro, drogas. A solidão é associada com maior risco de desenvolver dependências químicas, remédios, bebidas alcoólicas, cigarro, drogas, etc. Provavelmente devido à busca pelo sentimento de prazer, o alívio imediato. Uma vez que sentimos tamanho vazio, sentimos necessidade de preencher o mesmo, pois na nossa intimidade dizemos assim, queridos: nada está bem, está faltando alguém. Sabe aquele sentimento que sempre parece que está faltando alguém? Eu me lembro que quando eu conheci Jesus e às vezes também, sabe, eu vivia situações difíceis, sabe, aquele sentimento de vazio. Ei, deixa eu dizer para você, esse vazio que você está sentindo só pode ser preenchido por Deus. Esse vazio que infelizmente foi uma lacuna aberta lá no Éden, já foi dada a solução para esse vazio. Sabe, esse sentimento, essa vontade de desistir da vida, essa vontade de desistir de tudo, de todos, só pode ser preenchida com uma coisa: Jesus veio fazer isso. E eu e você precisamos entender isso. E muitas das vezes temos esse sentimento: olha, nada está bem, está faltando alguém, eu não sei o que falta. E as pessoas, em busca de preencher essa falta, procuram esse preenchimento no cigarro, nas drogas, achando que isso vai suprir, achando que isso vai dar uma sustentação para a sua vida, mas é momentâneo. E na verdade é um abismo que leva a outro abismo. E não somente isso, queridos.
O homem começa a ter um outro sentimento também por consequência do pecado. O homem passa a sentir saudade. Sabe o que o homem fez? O homem troca a sua comunhão pela escuridão da noite. O homem troca a coisa que ele tinha de mais precioso. O homem troca a comunhão dele. E o cantor interessante, Paulo César Baruch, ele tem uma canção que ele expressa muito bem isso. Ele expressa essa saudade que o homem sente, que o homem precisa de Deus. Essa saudade que o homem tem de Deus. Essa canção ela fala bem assim: ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que saudade de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade de voltar ao jardim da inocência. Se eu pudesse, voltaria atrás e não faria novamente o que fiz. Troquei minha comunhão pela escuridão da noite e em trevas tornei os meus dias. Ah, que vontade de dançar contigo no jardim, na viração do dia, pegar em tuas mãos e voar pela imensidão da terra e te adorar. Ah, que vontade de dizer pra ti tudo que eu aprendi nesse jardim, no jardim da inocência. No jardim da inocência. O homem passa a conviver com a saudade, queridos. O homem passa a viver algo, sentir algo tão vazio no seu coração. O homem passa a conviver com isso dia após dia. Ele olhava para trás: eu não posso voltar, porque está chegando a tarde e agora com quem que eu vou conversar? Está chegando o fim do dia. Eu imagino Adão olhando para aquele momento ali todos os dias e doendo muito no coração dele, queridos. Doía demais, porque agora
aqueles passos que ele sentia, que ele ouvia nas folhas, que na qual ele reconhece e decide se cobrir, agora ele não ouve mais. O homem passa a viver com a saudade. O que é a saudade? Saudade é um sentimento de angústia causada pela ausência de algo, de alguém, de um lugar, ou pela vontade de reviver experiências, situações ou momentos passados. Deixa eu dizer uma coisa para ti: o homem, a saudade não foi feita para o ser humano. O ser humano foi criado para ser um ser eterno. Sabe por que dói tanto quando a gente perde alguém, queridos? Quando está longe, dói muito. Porque a saudade não foi feita para mim nem para você. Nós fomos criados para viver eternamente olhando para a face do nosso Deus. Dia após dia olhando e falando: Senhor Deus Todo-Poderoso. Os seres viventes têm muitos olhos porque a cada momento Deus se revela novo para eles. A cada momento, e a cada momento que Deus se revela novo para eles, eles jogam as suas coroas e dizem: Santo é o Senhor, digno de toda a honra, excelso Senhor, somente Tu és maravilhoso, somente Tu é gracioso. E eles continuam olhando, e cada olhar que eles dão para o céu, e cada olhar que eles dão para o trono da glória de Deus, Deus se revela diferente para eles, e eles jogam novamente e dizem: somente Tu és digno de ser adorado, Senhor. Todos os dias Adão vivia isso. E agora ele tem saudade. A saudade, ela não foi feita para o ser humano. Ainda, queridos, em Gênesis, e glória a Deus por isso, Deus providencia o fim da saudade. Ainda em Gênesis capítulo 3, verso 15, a palavra de Deus diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá o calcanhar. Sabe por que muitas das vezes eu ouço pessoas dizendo assim: Deus mandou Jesus no decorrer do tempo. Passasse um tempo e veio todos os profetas, e veio isso, e veio aquilo, e aí Deus fala: não, já chega, eu vou mandar agora Jesus. A minha e a sua Bíblia não aponta para isso. A minha e a sua Bíblia aponta que Jesus é o Cordeiro que morreu antes da consumação dos séculos. Ele nunca foi uma opção, ele sempre foi a única e definitiva escolha de Deus para a reconciliação do ser humano com Deus. 1 de Pedro 1,20 diz assim: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós. Antes que o homem vivesse, antes que Deus colocasse, que soprasse nas narinas do homem a vida, Ele já tinha morrido por mim e por você. Deus já tinha providenciado a minha e a sua redenção. Apocalipse 13:8 diz assim: adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ele sempre foi a escolha perfeita. Efésios 1:4 diz: assim como nos escolheu Ele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele e em amor. Ele já havia providenciado tudo para mim e para você, queridos. O fim da saudade, o fim da saudade estava, esse tempo estava acabando. Estava chegando o momento na qual Deus iria reconciliar o homem. Sabe, queridos, por isso o Senhor, Isaías, interessante que passaram-se gerações. Deus levanta Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Josué. Levanta profetas que falam especificamente do seu filho, dando o spoiler: olha, virá, um dia chegará. E aí
Amós, Abacuque, muitos outros profetas falaram de Jesus, mas o profeta que mais falou foi Isaías. Isaías 7:14 diz assim: por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. A virgem ficará grávida, dará à luz a um filho e o chamará Emanuel. Emanuel. E ainda Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Sabe por que Ele é o Príncipe da Paz? Jesus, Ele é a oferta de paz entre Deus e os homens. O Cordeiro perfeito, o Cordeiro sem mancha, agora vem para que a solidão, para que a saudade do tempo com Deus, ela fosse eliminada de uma vez por todas. Sabe, queridos, eu estava estudando sobre isso, e eu cheguei a uma palavra que hoje ela é muito usada, cantada inclusive, pelos milhares de anos e gerações passadas. Fazia-se uso de uma palavra que expressava a saudade e ao mesmo tempo a certeza que o homem tinha, que Deus iria mandar o Salvador. Essa palavra é Maranata. É interessante que Maranata, queridos, ela é uma expressão de origem aramaica, que na tradução para a língua portuguesa pode-se chegar a algo semelhante como vem Senhor ou nosso Senhor vem. Etimologicamente, Maranata, ela surgiu a partir de uma junção de duas palavras do aramaico. Maran, que significa nosso Senhor ou Messias virá, e Atá, que quer dizer algo como Jesus está aqui. Aí, queridos, olha só, a história conta que quando um cristão, isso antes de Jesus, quando um cristão ele se encontrava com o outro, ele dizia assim: Maran, Lidiane. Aí a Lidiane respondia: Maran, Júnior. Porque dizia assim: Maran significa nosso Senhor virá. Essa era a expectativa. Nosso Senhor virá. No entanto, queridos, após o aparecimento de Jesus, quando o mesmo judeu, agora convertido a Jesus, encontrava com outro judeu, acrescentava a palavra Atá, depois de Maran, formando a expressão Maran-Atá, que significa algo semelhante, algo como: o Messias veio, está aqui e voltará. E quando você fala Maranata, você está dizendo: olha, o Messias veio há 2000 anos atrás, Ele está aqui e Ele voltará para buscar a igreja poderosa do Senhor, para buscar a igreja do Senhor, queridos. E Ele voltará buscando a sua igreja. Aleluia. Agora a palavra Maranata não apenas fala do presente, ou seja, daquilo que Deus acabara de fazer à humanidade, mas também aponta para o que Deus irá fazer, sabe, ao nos buscar para vivermos para sempre com Ele, queridos. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 diz: portanto, o Senhor mesmo, toda a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos que ficamos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! E Mateus 32, 36 a 24, 36 a 39 diz assim: mas a respeito deste dia, esse é o próprio Jesus falando, e ora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai.
Pois assim como foi nos dias de Noé, também será o dia do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem, queridos. E o dia virá para cada um de nós, queridos. Apocalipse 19, de 11 a 16 diz: vi os céus abertos diante de mim, e um cavalo branco, cujo cavaleiro é chamado Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Com os exércitos dos céus seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca saiu uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele governará com o cetro de justiça. Ele pisará o lagar do vinho do furor da ira do Todo-Poderoso. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele virá buscar a sua igreja. Ele virá buscar a igreja do Senhor Jesus. Então, queridos, como nós acabamos de ler, desde a fundação deste mundo, Deus já havia providenciado o Salvador. E eu quero já concluir essa palavra aqui, queridos. Queridos, na Bíblia nós temos uma trilogia que nós chamamos de trilogias da redenção. São 3 parábolas contadas em Lucas, a partir do 15, do 14, do 13 em diante. Jesus, ele conta essas parábolas, e isso aponta exatamente o papel, aquilo que Deus ele veio fazer aqui na terra, aquilo que ele veio fazer, aquilo que havia sido expressado desde lá do Éden, desde aquele momento em que o homem é destituído da glória em diante. E a primeira parábola aí, Jesus ele inicia falando assim: então lhes propôs esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? Achando-a, põe-a no ombro, sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Queridos, esta parábola, ela deixa bem claro o que Deus ama a todos e se importa com todos, queridos. Você é importante para Deus. Você é importante para Jesus. O coração, sabe, esse vazio do seu coração precisa ser preenchido nessa noite. E porventura, se você é uma dessas ovelhas, tem que dizer que Deus está te esperando de braços abertos em nome do Senhor Jesus. Jesus ele continua falando sobre outra parábola, a parábola da dracma perdida. Ele continua dizendo assim: qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeira, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la?
E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Sabe, queridos, muitas das vezes nós estamos fazendo igreja com as pessoas que se perdem dentro da igreja. Essa dracma foi perdida dentro da casa. Era alguém muito precioso. Era algo muito precioso para aquela mulher. Sabe que muitas das vezes nós caímos num erro? Olhe para o seu lado aí. Você vai ver um banco vazio, não vai? Está faltando muita gente. Pode ser que estejam de férias, mas pode ser que não. E se você conhece essa pessoa que deveria estar do seu lugar, no seu lado, você tem um santo desafio. Liga para ela, expressa para ela, diga que ela é especial, que ela faz falta. Sabe? Às vezes estamos fazendo igreja e às vezes caímos no erro, porque às vezes, sabe, quando você tem ali, digamos que você tem uma célula, sua célula tem 10 cadeiras, faltou um, mas nesse dia veio um visitante e ocupou aquela cadeira. Então você olha e fala: não faltou ninguém, porque está completo. Mas faltou, gente. E essa pessoa que faltou vale mais que o mundo todo. É só isso. Essa pessoa que faltou pode ser por uma situação que aconteceu, mas pode ser que aquela pessoa está enfrentando problemas, dificuldades. É disso que eu quero falar essa noite, queridos. Jesus, ele veio terminar com esse momento, o momento na qual o homem vive vazio, o homem vive em busca de preencher com coisas desse mundo. Mas só Jesus pode preencher o vazio que está dentro de você. Só Jesus pode preencher. Somente Ele pode preencher esse vazio. Eu quero concluir também com a terceira parábola. Continuou Jesus: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, e este o mandou para o campo guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores o meu pai tem pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe pedirei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e as sandálias nos pés. Trazei também matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos-nos,
porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e comemoraram e regozijaram-se. Queridos, vai ser cantada uma canção agora, e essa palavra é para você que se encontra desviados do caminho do Senhor. Essa palavra é para você que se afastou, que deixou o aprisco e decidiu viver novas vidas. Essa palavra é para você que está pensando em desistir.